Bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus o Precursor, em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Hoje, vamos refletir sobre a lição 8, texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3, verdade prática: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa situação, olha, bem humana lá do comecinho da igreja cristã, sabe? Usando como base um estudo sobre o capítulo 6 de Atos. É curioso ver que mesmo naquela empolgação toda do início, eles já tinham que lidar com conflitos internos, problemas de logística bem práticos. Essa fonte que a gente consultou detalha bem o momento de tensão, né, entre grupos diferentes ali na comunidade. Vamos dar uma olhada na raiz disso, na solução super inteligente que eles acharam e, claro, o que isso ensina pra gente sobre equilibrar as coisas, as prioridades e o que significa servir de verdade. Ok? Vamos lá então. Qual foi exatamente o estopim dessa tensão toda? Olha, o texto fala de uma murmuração, tipo uma reclamação mesmo, né? Que veio dos chamados gregos contra os hebreus. É bom a gente entender quem eram esses grupos, né? Os gregos, na verdade, eram judeus, mas que viviam mais imersos na cultura grega, helenista. Talvez viessem de fora da Judéia, falavam grego, já os hebreus eram os judeus ali de Jerusalém mesmo, falavam aramaico, então tinha uma diferença cultural aí. Ah, entendi. Uma divisão cultural. Exato. E essa diferença acabou virando um problema social bem concreto. O texto diz que as viúvas do grupo dos gregos estavam sendo deixadas de lado, esquecidas na hora de distribuir ajuda diária, comida e tal. Nossa! E isso, como Atos 6, versículo 1 mostra, não era só um probleminha administrativo, não. Era uma ameaça real para a unidade daquela igreja que estava só começando. Era algo sério. Imagino. E como é que os líderes, os 12 apóstolos, reagiram quando perceberam essa divisão? Porque a resposta deles lá em Atos 6.2, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Só um pouco, sei lá, direta demais, talvez. Estavam diminuindo uma tarefa em relação à outra? É uma ótima pergunta, porque essa frase pode mesmo ser mal interpretada. Mas o fascinante aqui é que eles não estavam dizendo isso é mais santo que aquilo. Na verdade, eles reconheceram que cuidar das necessidades práticas das viúvas era, sim, fundamental, essencial para a missão da igreja. A fonte que a gente usou até cita Isaías, Mateus, para mostrar que, poxa, abandonar o social é um erro grave na Bíblia. Só que os apóstolos também entenderam qual era a vocação deles naquele momento: ensinar a palavra e orar. O ponto não era diminuir o serviço às mesas. Certo. O ponto era reconhecer que as duas coisas eram vitais. Ambas precisavam ser feitas e bem feitas. Mas talvez não pelas mesmas pessoas, entende? Deixar uma coisa ou outra de lado ia descaracterizar a igreja. Era uma questão de foco e vocação específica ali para eles. Ah, isso muda bastante a perspectiva. Faz sentido. Então, se as duas coisas eram cruciais, como é que eles resolveram isso na prática? Para garantir que nem a palavra ficasse descoberta, nem as mesas vazias. A solução foi, olha, brilhante, simples e sábia: delegar, mas delegar com inteligência. Eles não falaram, isso não é importante. Pelo contrário, valorizaram tanto a tarefa que instruíram a comunidade toda a escolher 7 homens para cuidar disso. 7 homens? Isso. E olha só os critérios. Está lá em Atos 6:3. Tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pensa nisso. Uau! Organizar a distribuição de comida, algo que hoje a gente talvez chamasse de, sei lá, logística, assistência social. Eles exigiram um padrão altíssimo. Caráter comprovado, essa boa reputação, vem do grego martireo, que é ter testemunho, ser confiável mesmo, maturidade espiritual, né, cheio do espírito, e capacidade prática, sabedoria. Que padrão elevado para esse serviço. Exatamente, e chamaram essa função de servir, diaconia em grego. Ou seja, o serviço prático era visto como um ministério sério, importante, que precisava das pessoas mais capacitadas. Não era um quebra-galho. Muito interessante. E aí,
Funcionou? Qual foi o resultado dessa decisão? Totalmente. O versículo 5 diz que a ideia agradou todo mundo. Eles escolheram os 7 e tem nomes ali que depois ficaram famosos, como Estevão, Filipe. Sim, conhecemos. E o resultado, segundo o versículo 7, foi, assim, impressionante. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Ou seja, o conflito foi resolvido, a unidade voltou, as viúvas foram cuidadas, os apóstolos puderam focar no chamado deles E a igreja cresceu? e a igreja cresceu, floresceu, não só em número, mas em saúde, em organização, em propósito. Foi um sucesso. Então, olhando para essa história toda e para a análise da nossa fonte, que lições principais a gente pode tirar disso? Olha, são várias, né? Primeiro, a importância de encarar os conflitos de frente. Não varrer para baixo do tapete, mas lidar com sabedoria, com organização. Uhum. Segundo, essa necessidade vital de equilibrar o espiritual, palavra, oração, com o social, com o prático. Ver as duas coisas como parte da mesma missão, inseparáveis. Certo. E terceiro, o poder de delegar bem, de reconhecer e usar os dons diferentes que existem na comunidade, né? Para não sobrecarregar ninguém e para que tudo seja feito com excelência. O modelo deles valorizou muito tanto a pregação quanto o serviço ali, mão na massa. Perfeito. Então, resumindo nossa análise de hoje, a igreja lá no comecinho enfrentou um problema interno sério, mas em vez de ignorar ou de minimizar uma das necessidades, eles criaram uma solução bem estruturada, delegaram uma tarefa super importante para pessoas escolhidas não só pela habilidade, mas principalmente pelo caráter, pela maturidade espiritual, e com isso afirmaram o valor de todas as formas de servir. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que eu acho bem interessante e que vai além daquele contexto, né? Se para organizar a distribuição de comida, uma tarefa que parece tão prática, eles exigiram gente de testemunho irrepreensível, martério, cheio do espírito e de sabedoria, que padrão é esse que eles estabeleceram? Que nível de seriedade, de integridade, de qualificação isso sugere que a gente deveria buscar ou esperar para qualquer função de liderança, de serviço, de responsabilidade hoje em dia? Seja numa igreja, numa empresa, em qualquer lugar que lida com gente com recurso. Fica aí, né? Algo para a gente pensar.